Deus abençoe. Eita glória. Foi só para dar uma aquecida. Oh, glória. Quem achou Marcos, aleluia, no seu capítulo 2, no seu versículo 2. Todos acharam? Glória a Deus. Vai dizer assim: e logo se ajuntaram todos, que nem ainda nos lugares juntos à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido por um paralítico, trazido por 4, e não podendo se aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que já dizia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrogavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, reconhecendo logo em seu espírito que assim arrogavam entre si, ele disse: por que arrogai-vos sobre estas coisas? Vêm em vossos corações coisas em vossos corações. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Somente até aqui. Amém? Pode se sentar, irmãos. Ainda sentado, você vai abrir sua Bíblia em Romanos, glória a Deus. Em Romanos 12, 4. Romanos 12, 2, irmãos, perdão. Eu vou ler para nós não tomarmos tempo. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Irmãos, quero começar dizendo nessa noite, o Senhor, 2 anos atrás, Ele falou comigo, algumas pessoas aqui sabem, Ele me deu esse mistério do casulo, da borboleta, em sonho. E nem conversava com a irmã Deise, e o Senhor me deu no ministério onde eu estava. E nesse dia, pastora Vaninha, e nesse dia, o Senhor me acordou de madrugada, por volta de 3, 4 horas da manhã, e disse: pega a caneta, pega papel, e tudo que eu te der, você escreve. E o Senhor me deu uma visão sobre a lagarta, e o Senhor começou a palestrar comigo. Ô glória, e o Senhor disse para mim, a lagarta, ô glória, eu particularmente, se vejo uma, eu tenho meio que nojo, porque ela é gelada, ela é estranha. E se a gente vê uma lagarta, tipo, nos nossos pés, o que a gente faz? A gente não vai pegar ela e falar: que coisinha linda, que bonitinha. Não, eu não sei você, mas eu já pego, boto esse pezão, ô glória, e já amassa. Ai, sai, que nojo. É uma coisa gelada, estranha. A lagarta, ô glória, ela não é bonita. Eu não acho ela bonita. Se umas irmãs acham, amém, mas eu não acho. E estudando bastante história sobre a lagarta, o Senhor disse exatamente isso para mim. A lagarta, quando ela está, aleluia, ali se formando, ela não tem valor, oh glória. Ela é desprezada. Ninguém dá nada pela lagarta, oh glória, Jesus. Você não entendeu ainda? Oh glória, Jesus, aleluia. Mas ninguém sabe o processo, aleluia, que a lagarta, ela vai virar uma grande borboleta. Oh glória a Jesus, é Deus dizendo para mulheres aqui nessa noite: alguém olha para mim, para você, não dá nada. Oh glória, é desprezível, não vai dar em nada, é nojento. Oh glória, mas Deus está dizendo para alguém aqui: suporta esse processo do casulo. E suportar o processo do casulo não é fácil.
Porque dentro do casulo, ô glória, não é você nem ninguém, é você sozinho. No casulo não dá para entrar outra pessoa, irmão. No casulo não tem como eu chamar, aleluia, irmã Deise, vem lutar comigo aqui dentro do casulo. Não dá. E não dá mesmo. Só para distrair um pouquinho, vocês estão muito sérias. Eu estou ficando até tímida. Não dá mesmo. Fofinha desse jeito, haja casulo. Ô glória. Não dá para chamar. Tem que ser você sozinha nesse processo do casulo. O casulo dói, é doloroso. Oh glória, mas o que sai depois do casulo, oh meu Deus. Oh meu Deus, eu vim dizer para mulheres aqui nessa noite, oh glória. O que a borboleta ela vira, oh meu Deus do céu. É uma coisa linda, elas são coloridas. A cor da borboleta é uma coisa, mas todo mundo quer pegar, todo mundo quer. Oh meu Deus do céu, aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa noite para te dizer, eu só estou dando uma pincelada porque vai doer, mas vai melhorar. Porque para ser transformada, por que você leu essa palavra do paralítico? É aqui que eu quero entrar nessa noite. E eu disse, Senhor, o que tu quer falar, Pai? E Deus disse, eu quero trazer transformação na vida de mulheres naquele lugar. Mas não é transformação que aqui no culto você vai adorar Santo Espírito, vem. Não, e lá fora está com comportamentos de quem não foi transformada. Oh glória a Deus dizendo, a transformação tem que ser todos os dias, em todos os lugares. Eu vou pregar, pastora. Porque o Senhor disse, eu disse, Deus, eu tenho dito para Deus, Senhor, não me leva. Senhor, não me leva para pregar a palavra. Senhor, eu não quero, Senhor. Aleluia, só que Deus disse para mim, ó glória, se você... eu vou pregar aqui nessa noite. Quando a borboleta, ela sai do casulo e ela vira uma grande borboleta, coisa mais linda... Eu perdi até as contas, aleluia, de quantos, aleluia, oh glória, quantos seres vivos querem pegar a borboleta, que eu nem sabia. Eu não sabia que o macaco gosta de comer borboleta. É vários animais que querem pegar a borboleta. Não é só um. Você não está entendendo, não, nessa noite? Oh glória, eu não vou pregar porque eu sou perseguida. Eu não vou fazer a obra de Deus, irmã Deise, porque é muita perseguição. Eu não vou, pastora Vaninha, porque estão me perseguindo. Oh glória, ei, Deus te chamou para poder voar. Deixa quem quiser perseguir. Vão até tentar te tragar, te pegar, mas você está protegido por Ele. Você está guardado nele. Oh glória. A Bíblia vai dizer que havia um paralítico em Cafarnaum. Jesus está na casa, aleluia, de Pedro, da sogra de Pedro, perdão. Alguns, aleluia, vai dizer que Jesus morou por ali por um tempo. Cafarnaum, aleluia, 70% dos milagres que Jesus fez. Agora Jesus está em Cafarnaum, aleluia, na casa da sogra de Pedro. A multidão, a vizinhança. Ei, grave isso daqui no seu coração nessa noite. A vizinhança vai ficar sabendo que Jesus está ali dentro, pastora. Oh, glória a Jesus, porque aonde Jesus está, todo mundo quer estar perto. Aonde Jesus está, tem multidão querendo estar perto dele. Oh, meu Deus do céu, quando você é cheio da presença de Deus, todo mundo, aleluia, quer estar perto de você. Sabe por quê? Porque você tem a presença dele. Uma multidão estava lotada e Jesus estava ali falando a palavra. Quando de repente 4 homens
homens vêm com um paralítico, não tem como passar. Aleluia, está cheio. Como que a gente vai fazer? Pastora, mas o que isso tem a ver com a borboleta? Você vai entender. Porque só quem é cheio da presença de Deus, só quem foi, aleluia, transformado por Ele, não é egoísta, oh glória. Quem é transformado por Ele, divide a presença, oh glória, leva a palavra, aleluia, quer dividir com o próximo, oh glória. E aí, 4 homens, não tem por onde passar, está lotado, está cheio, como que a gente vai fazer? Jesus, de repente tem uma surpresa, eu estou conjecturando, tá? Começa a cair forro, começa a cair a telha, começa a cair poeira, aleluia. São 4 homens que usam a sua fé, aleluia, para levar aquele paralítico até Jesus, oh glória. Porque só quem foi transformado, missionária Maiara, Deus abençoe, vaso, eita glória, feliz de te ver. Só quem é transformado, oh glória, vai levar para o próximo. Só quem já viveu dentro da casulo e passou pelo processo da transformação, ele não mede esforços, aleluia, oh glória. Talvez você não esteja entendendo, mas você já vai entender. Só quem passou pelo processo da transformação não vai medir esforços de ajudar a minha irmã que está do meu lado. Eu vou com a minha irmã, não sei por onde, a multidão nos oprime, mas nós vamos dar um jeito. Eu vou te levar até Jesus. Eu não posso, mas eu vou te levar aquele que tem autoridade de te curar, de te transformar, que se chama Jesus de Nazaré. Por que você está pregando isso, pastora? Porque Jesus, e se você não gostar, não tem problema, porque eu vim pregar a palavra como foi cantado. Pararam de pregar sobre um Jesus que cura. Pararam de falar de um Deus que vai levar para o céu. Estão entrando dentro do casulo. Estão, aleluia, achando que Jesus não está vendo. Aleluia, estão olhando, aleluia, aí para fora. Mas Deus está dizendo nessa noite, ei, o mundo não vai te corromper. Somos nós como igreja que vamos mostrar o Deus que nós servimos, porque Ele nos transformou. Ele transformou a mim e a você nessa noite. E o Senhor disse para mim, filha, eu quero uma noite de tratamento com mulheres ali naquele lugar. Mulheres que estão depressivas, pastora Vania. Mulheres que estão, aleluia, doentes dentro de casa, oh glória. Mas elas também estão dentro da igreja, oh glória. Meu Deus. Deus está aqui nessa noite. Eu vou falar aqui, oh glória, porque Ele está aqui. Você precisa ouvir isso da parte de Deus. É Deus chamando a atenção de mulheres aqui para dizer, ei, você foi transformada. Ou você continua sendo aquela mulher ranzinza e chata? Muitas das vezes precisamos entrar dentro do casulo. Ah, é o diabo. Não, não é o diabo, é o próprio Deus que vai deixar você dentro do casulo, para você parar de ser chata. Tem mulher que é chata. Tá falando aqui quem era uma chata, fresca, quando eu não era transformada pelaquele que me salvou. Eu era chata, eu julgava todo mundo, eu criticava todo mundo. Aqui eu não vou, ali eu não vou, isso não pode. Eu era chata, eu era insuportável. Mas quando eu tive um encontro com Ele dentro do casulo, oh glória, Ele me transformou. É o que Ele quer fazer contigo nessa noite. Para de ser chata. Lá no meio da tua família, a tua fama é de chata. Nossa, pastora, para de ser chata. Porque quem é transformado, todo mundo quer estar perto. Quem passou pelo processo do casulo e teve um encontro com Deus, aonde ela chega, ela não chega sozinha, oh glória. Quando ela chega, a presença chega com ela.
Mas por que todo mundo quer estar perto, aleluia, dessa pessoa? Porque onde ela chega, ela faz a diferença. É porque ela não chega sozinha, ela chega com a presença. É a presença de Deus nessa noite que você vai embora com ela. Mas eu não tenho presença, pastora. Tem gente que... Posso falar, pastora? Se não me chamar, eu te amo de qualquer jeito, tá? Glória a Deus. Tem marido dentro de casa que a mulher é uma benção dentro da igreja. Mas dentro de casa ela está o tempo todo dizendo, mas que inferno. Que inferno. Eu não aguento mais essas crianças. Eu não aguento mais esse marido. Eu não aguento mais. Só reclama. Mas é reclamona. Deus te chamou para ser diferente nessa noite. Ah, pastora, você não passa por isso? Passo. Eu gosto de pregar o que eu vivo. Era arrogante. Algumas pessoas conhecem a minha história. Tive que passar pela traição. E no meio da traição, ou escolhe pregar ou ser como o mundo. O Senhor me chamou para não ser como o mundo, mas para ser diferente. No meio da decepção, você escolhe pregar a palavra de Deus ou fazer como o mundo. No meio da tua angústia, oh glória, você decidiu, ou você decide ser como Jesus Cristo, que por onde você passa, alguém olha para você e diz, está na luta, está passando na prova, mas o que ela tem? Oh glória, o mundo, aleluia, é incapaz de explicar, mas aquele que tem a presença de Deus, oh glória, ele sabe que ele não anda sozinho, ela não anda sozinha, ela carrega a presença de Deus. Não tem como carregar a presença de Deus com os mesmos hábitos. Não tem como ser cheio da presença de Deus e ser transformada se eu não perdoo, se eu faço da vida dos outros um inferno. Oh glória. Por que Deus mandou dizer? Porque o Senhor disse para mim, filha, o meu coração está entristecido. Oh glória, é muitos dentro da minha casa. Aleluia, porque está dentro da casa. Todo mundo pode estar, mas carregar a presença, oh glória, é para poucos, oh glória. É para poucos, tem que ter a presença de Deus. Meu Deus, oh glória. Quanto mais a gente fala, mais Deus nos molda. Uma pessoa, acho que tem vai fazer 2 meses ainda, me botou dentro da minha cara. E eu com essa família, são muitos amigos, são muito amigos. E ele, por uma simples coisa assim que houve lá com a minha filha, eu estava até viajando e quando eu cheguei fiquei sabendo. Eu falei, não, vamos lá conversar, né? Porque o crente, ele é assim. Ele não manda o WhatsApp já falando 1000 coisas. O crente olha no olho, senta, ele é cheio da presença. Deus está ensinando aqui. Talvez você veio aqui, eu vou ser uma borboleta, coisa mais linda. Não. Primeiro você vai passar no processo, oh glória. Para depois, oh meu Deus, Deus não vai entregar para ninguém, aleluia, aquilo que nós não estamos preparados para receber. E aí eu fui, e a conversa estava indo, pastora Vaninha. Quando de repente aquele homem começou a bater na mesa, botou dentro da minha cara. Mas falou tanta coisa. Qual foi a sua reação, pastora? Só chorar. Eu sou chorona. Sabe o que eu falava? Amém. E ele, amém. Peguei minha filha e falei, vamos embora. Amém. Fica com a sua opinião. Amém. Fui para casa, chorei. Fui trabalhar, chorei. Fui no outro dia chorando. Aí, na parte do meu serviço, tem a parte lá de baixo do rancho, que a gente limpa de 15 em 15. E eu fui, um lugar de paz. Algumas pessoas veem no meu status que eu posto. São lagos, é coisa mais linda. É os passarinhos cantando. E eu coloquei indo lá, crente que estava abafando. Irmã Larissa, não perdoo. Não quero olhar mais na cara. Quem está falando aqui, eu tenho vergonha não, estou em cima do altar. Mas pastora, sente, eu sou carne. Não quero olhar. Nunca mais eu olho na cara, que papa, eu. Achando que Jesus não estava me vendo. Limpando lá, daqui a pouco, quem começa a falar comigo?
O Espírito Santo de Deus. Eu escutando o hino, limpando, oh glória. Daqui a pouco o Senhor começou, filha. E eu parei para ouvir a voz dele. Sabe o que ele disse para mim? Estou dizendo Deus, não foi a irmã do WhatsApp. Eu não fui passar um zap para ninguém, para poder dizer, ora por mim, ai, me feriram, me machucaram. Não. Eu entrei dentro do casulo, não perdoo. Não quero saber, me feriu. Oh glória, e nem fiz oração de feiticeiro, oh glória. Amém, igreja? Porque tem aquela oração, né? Deus mata, fere, não. Oh glória, Deus abençoa os meus inimigos. Porque a palavra de Deus vai dizer, oh glória, que quando Jó orava pelos seus amigos, ele foi abençoado. Essa é a oração que Deus nos ensina nessa noite. Está te ferindo, está te machucando. Ora para que Deus abençoe, para que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. E aí Deus falou assim para mim, quem prega a minha palavra? E eu, Senhor. Quem que fala do meu amor? Eu, Jesus. Ele não está em cima do altar e nem pregando a palavra. Está feio para você. Fica feio para você. E o Senhor começou a falar, eu comecei a chorar. Sabe o que Deus falou? Sai do teu trabalho e vai lá na casa dele. Abraça aquela alma, abraça aquela família, porque eu te dei aquela família para poder cuidar, oh glória. Tá pensando que é fato? Eu falei, mas eu que fui machucado. Não importa, mas é você que prega. Senhor, mas me afrontou. Não importa, o teu valor tá em mim, não tá no homem. É Deus dizendo, você foi transformada para transformar outras vidas. Oh glória. Quando eu não perdoo, quando eu falo, aleluia, coisas que não agradam a Deus, o Espírito Santo de Deus se entristece. Quando eu tomo atitudes que não condizem com o que eu falo, oh glória, Deus, Ele me repreende, Ele te repreende, oh glória. E Ele está aqui nessa noite para dizer, só quem foi transformada, aleluia, perdoa quem te feriu. Não é sobre quem está falando, mas é sobre Ele. É sobre carregar a presença dEle. Eu fui, passei um zap para a esposa dela, ela ainda meio assim. Falei, tá em casa? Tô sim, tô indo aí. Eu abracei ela, falei, que saudade. Que saudade que eu estava de você, oh glória. Ela sem entender nada. Eu disse, já passou. Tem hora que a gente tem que se calar, deixar a poeira baixar, para não nos magoar, nos ferir, oh glória. Deus está dizendo para crente aqui nessa noite, Ele vai te ensinar a lidar com essa situação. Porque tem pessoas aqui passando pelo processo da humilhação e dizendo, Senhor, não foi eu, Senhor, mas está me perseguindo dentro daquele trabalho. É Deus dizendo para mulheres aqui, Ele nessa noite, aleluia, vai te transformar por completo, de uma maneira que o mundo não vai entender, mas é a presença dEle sobre a tua vida. E quando foi essa semana, estava com saudade de uma pessoa da igreja, a qual eu fui ferida, mas eu firo também pessoas. Pare de ser vítima nessa noite. Meu Deus, o que é isso, Jesus? Mas estão me ferindo, pastora, me machucará. Você não fere ninguém não, né? Você não fala nada para ninguém não, né? Se não for Jesus na nossa vida, se não for Deus sobre a nossa vida, oh glória, nós somos egoístas, nós somos ruins. Se não for Jesus sobre a nossa vida, nós não perdoamos, oh glória. Mas quando carregamos a presença dEle, seja qual for a situação, vou pedir 5, esse dia eu ouvi a irmã falando, pastora, eu vou pedir 5 minutos para Jesus. Eu vou pedir 5 minutos e vou resolver essa situação. E eu falei, Jesus não vai te dar 5 minutos não. Ele vai te deixar mais quebrado e moído na prova. E não pede para eu orar não. Porque eu não vou orar não. Porque nós estamos aqui, né?
pagando preço, sendo diferente, enquanto tem pessoas, oh glória, que está no seu acomodismo, não querendo, aleluia, transmitir a presença de Deus sobre a vida de alguém, oh glória. E Deus está dizendo, o seu comportamento tem que ser diferente para você ser transformado, oh glória. E quando foi esse dia, o Senhor falou, se arruma. Eu disse, amém. Vai lá na igreja dar uns glória. Falei, Jesus, vai lá. Você carrega a minha presença. Sabe como eu fui recebida? Com muito amor e muita honra. Mas sempre tem alguém, né? Aqui não tem não. Aqui não tem. Aqui não tem. E quando tu chegou, tinha que ver a cara de fulano, ciclano. Quando você chegou, incomodou, hein? Falei, se eu incomodei o inferno, tá tudo bem, oh glória. Eu vim mostrar, aleluia, oh glória, que Deus é na minha vida e que eu carrego a presença dele, oh glória. Tem alguém aqui nessa noite, oh glória, que está entendendo que Deus quer falar contigo? É noite de tratamento. Não adianta eu dizer uma palavra linda, dizer tanta teologia e você sair do mesmo jeito com o mesmo comportamento. Não adianta. E eu estou sendo confrontada aqui nessa noite. Porque enquanto vocês estão aí, aleluia, Deus ele vai palestrando conosco o que Ele quer transmitir para você nessa noite. Ele está dizendo para alguém aqui, aleluia, quando carregamos a presença de Deus, ó glória, por onde a gente passa, alguma coisa acontece. Não é por você, não é por mim, é pela presença dEle. O nome dEle se chama o Yeshua Hamashia, esse que pagou o preço de sangue pela tua vida. Ele está aqui nessa noite. Para chegar até aqui, tem sido muitas humilhações, muitas afrontas. Eu quero dar um segredo para irmãs aqui nessa noite. Eu não vim dizer da história da irmã Maria nem da irmã Joaquina. Eu vim dizer da pastora Tatiane, o que Deus me transformou e tem me transformado. Porque mesmo sendo gordinha, irmã, se me chamasse de gorda já era um problema. Se me chamasse de fofinha, já era um problema para querer arrumar briga com alguém. Oh, glória. Mesmo sabendo que eu não sou magrinha, eu não queria ouvir que eu era fofinha. Oh, glória. Mas depois que eu descobri, oh glória, que eu sou uma fofinha nele, oh glória, que ele me chamou para ser essa fofinha, por onde passar, carregar a presença, mudar vidas e almas, oh glória. É Deus dizendo para mulheres aqui, ei, eu te fiz assim, mulher. Oh glória, Deus está falando aqui nessa noite. Deus está dizendo, se aceite do jeito que você é. Oh glória, eu não quero saber. Você não tem que se importar com o que falam. Coloca o seu melhor salto, oh glória, a sua melhor blusa que você ganhou de presente, oh glória, aleluia. Dá glória, rende glórias para Ele, oh glória. Você foi transformada, aleluia, nele. Você foi transformada nele, oh glória. Para onde você for, aleluia, você transforma a vida de pessoas também. Dentro daquele trabalho você precisa ser diferente. Dentro daquela escola você precisa ser diferente. Oh glória, dentro da sua casa, como que você tem se comportado? Como que você tem, aleluia, se comportado dentro da sua casa? Você tem mostrado a transformação nele? Ou alguém está olhando para você e está dizendo, essa daí precisa muito ser liberta ainda? Meu Deus, o que é isso, Jesus? Você em vez de estar orando, abençoando, aleluia, o seu esposo, os seus filhos, você está maldizendo, não vai ser nada. Deus, não, ou você está abençoando, Senhor, eu creio. Eu creio no poder da transformação, assim como o Senhor transformou a minha vida. Assim como Deus, aleluia, fez na vida desse paralítico. Aleluia, oh glória, Deus, oh Senhor da glória, Deus vai olhar para aquele paralítico. Jesus olha para aquele paralítico e diz, filho, perdoados estão os teus pecados.
assim? Deus falou muito comigo na minha casa. Feche os teus olhos nessa noite. Porque Ele te chama de filho nessa noite. Jesus Cristo vai olhar para aquele paralítico e vai dizer: filho. Você está entendendo que independente da tua deficiência, independente, aleluia, oh glória a Jesus, de como você era, é Deus nessa noite está dizendo: filha, oh glória, filha, eu te chamo de filha. Você não é qualquer um. Deus nos chama de filho, de filha nessa noite. Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: oh glória, você é filha dele, você é filho dele. Ele te chama de filho. Ele te chama de filha nessa noite. Você não é qualquer pessoa. Você é filha de Deus. Você é filha do Rei, oh glória. Você está nele. E só quem está nele, oh glória, vai entender o poder de ser transformado nele. É não se corromper com este mundo, com esse sistema. Oh meu Deus do céu, eu vim dizer para mulheres aqui que alguém diz: é só uma cervejinha, é só um pagodinho. Ah, não tem nada a ver. Eu vim dizer para alguém aqui, oh glória, eu estou tomada por Deus para dizer para alguém, oh glória, que nessa noite Deus desceu aqui neste lugar para nos impactar com a presença dele, para dizer: você foi transformada nele. É só uma cervejinha, é só uma baladinha, não tem nada a ver. Oh glória, Deus está chamando a atenção nossa nessa noite. Você, por onde você tem passado, você tem sido transformada. Você tem sido Marta ou Maria? Se pergunta dentro de você. Eu não ia falar nada disso, era outra coisa aqui, mas o Senhor está mandando nessa noite. Você tem sido Marta ou Maria? Marta estava preocupada com tanta coisa. Como que você está nessa noite? Deixando as coisas de Deus para segundo plano? Se der, eu faço. Se der, eu vou. Meu Deus, eu sinto Deus aqui nessa noite. Deus está dizendo para a mulher: eu não tenho medo de dizer o que Deus manda, não. Eu não tenho. Oh glória, Deus está dizendo para mim aqui agora, nesse momento, visão revelada. Oh glória, ou quando alguém te pede por socorro, daqui a pouco, depois. E Deus está dizendo: cuidado, pode ser tarde demais. Depois eu oro, depois eu faço a visita na casa da irmã. Depois pode ser tarde demais. Só quem é transformada nele sabe, aleluia, ouvir a voz desse amigo chamado Jesus. Como que eu ouço a voz dele, pastora? Fazendo a diferença por onde eu ando, por onde eu passo. Oh glória, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite, oh glória. E Ele está entrando em corações de mulheres aqui. Mulheres que estão olhando para dentro de si nessa noite, estão dizendo: eu preciso ser transformada. E não é vergonha nenhuma, oh glória, você buscar nele todos os dias, porque todos os dias é uma libertação sobre nós. Não é feio buscar nele a mudança. A pastora Tatiane não era dessa forma. E ainda sou muito difícil, tá, irmãos? Oh glória. Ainda sou difícil. Ainda sou muito difícil. Será que tem alguém aqui assim que pode olhar para dentro de você e dizer: Senhor, eu sou difícil, me quebra, me transforma nisso. Eu não consigo. Irmão, eu tinha um problema sério em perdoar. Principalmente em relacionamentos. Na parte que eu mais fui ferida, é a parte que Deus mais me usa. A parte que Deus mais me pega, que Deus mais me quebra, é a parte que Deus mais me usa. Eu não aceitava perdoar. Rancorosa, comigo. Não tinha dois termos. Não tinha medo. Hoje, meus filhos falam assim: mãe,
Oh, glória. O Senhor está aqui nessa noite. Por que você fala isso toda hora, pastora? Porque eu sinto a presença dele abraçando vida de mulheres aqui. Eu quero falar outra coisa, mas o Senhor me posiciona e dizendo: filha, é noite de ensinamento para a vida de mulheres aqui nessa noite. Quem sabe hoje pode ser o último culto. Quem sabe hoje pode ser o último sábado, nós não sabemos. E como que você está transformada nele. É noite de pedir perdão, é noite de se humilhar, é noite de dizer para ele: Senhor, entra e faz morada por completo. Mas eu já vou para a igreja, pastora. Mas como tem sido as tuas atitudes, oh glória. Eu tinha uma dificuldade muito grande de perdoar, de abraçar. E tudo, principalmente, eu vou abrir aqui parênteses, tem alguns homens aqui, mas não tem problema. Principalmente na parte do casamento, tudo e qualquer coisinha. Ah, tá bom. Eu quero divórcio. Meu Deus, Senhor, o que é isso? Ficava uma semana, se deixasse, sem falar com o varão. Porque nós somos terríveis. Não vem dizer que é só a pastora não, que você também é. Ficava sem falar. Estou dentro da minha razão. Não vou falar. E tudo que saía da minha boca era: então tá bom. Ah, então vamos divorciar. E Deus disse: para falar sobre transformação, precisa ser transformada. Para falar para casamentos e para casais, oh glória, tem que ser transformada. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite, oh glória, aleluia, não, você não vai agir, aleluia, com a força do teu braço, mas você vai agir com a força de Deus nessa noite, oh glória. É Deus dizendo para alguém: com a tua força você não consegue, do teu jeito vai dar errado, mas vai na direção certa. Qual é a direção certa, pastora? É deixar ser transformada nele. Oh glória. E ele está aqui nessa noite. Oh Senhor, com aquele filho, oh glória. O meu menino de 9 anos, de um tempo para cá, eu tenho 4 filhos, aleluia. Um de 21, uma de 18, uma de 15 e o de 9. Mas irmãos, o de 9, que ele está ali sentado, Tomás, coisa linda, ele é muito diferente dos outros. O menino dá um trabalho, mas ele é um fofinho. É o único que é tão... os outros são, mas ele é diferente, irmã Deise. Ele fica... quando eu chego do trabalho e deita, ele vem correndo. Minha fofinha. Eu falo para ele: não tem graça. Vem cá, minha fofinha. Mas ele, irmã Deise, tem dia. Eu estava uns dias assim: meu Deus. Tem o que? Meu Deus. Que eu não falava assim: Senhor, me dá graça com esse menino. Deus vai dar graça para crente aqui nessa noite, oh glória. Porque a vontade que dá. Meu Deus. Não, você não vai dar só celular. Meu Deus, o que é isso, Jesus? É Deus... Ai, Senhor. Eu já estou finalizando, mas eu vou falar. Tem crente que está dormindo com o diabo dentro de casa. Ou tu está achando que o diabo ele vem só se manifestando. Ele vem silencioso, sabe como? Usando o teu filho. Oh glória, porque ele usa, não vem dizer que não usa. Ele usa, tem os demônios mirins também. E Deus deixa, sabe por quê? Deus quer ver qual é a nossa reação, qual é a nossa atitude. Porque crente que não aguenta ficar dentro da própria casa, tem alguma coisa errada. A nossa casa, quem tem que estar lá é o Espírito Santo de Deus. Então coloca a mão nesse menino e diz: menino, vem aqui em nome de Jesus. Porque o que está em você não vai tirar a minha paz e a minha graça. Glória. Porque se deixar, irmãos, a gente quer pegar o cinto, beliscão, ou só entregar. Eu vejo pais que vão lá: só fica quieta assim com o celular, só para com o celular. E nem sempre nós temos paciência de falar sobre Deus, sobre o Senhor. Pastora, Deus está falando aqui nessa noite. Eu vou pregar em igreja, irmãos, que eu fico horrorizada.
criança é o tempo todo com o pé para cima dentro da igreja e com o celular na mão. Só fica quieta assim, pastora. O diabo usando para poder tirar a tua paz e a tua graça, mas nessa noite você vai sair daqui transformado. Quando você chegar na sua casa, você vai profetizar dentro da tua casa, dizendo: casulo, o teu tempo já passou, ó glória. Eu passei o processo do casulo, da dor, ó glória, mas eu entendi, ó glória, que quem me chamou para ser transformada, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou viver a melhor fase, eu vou voar alto, ainda que alguém está olhando e está dizendo: não vai chegar em lugar nenhum. Oh glória, você vai chegar nos lugares mais altos, porque quem falou, aleluia, ele não dorme, ele é Jesus de Nazaré. Será que os músicos podem vir me ajudar? Se coloca de pé. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus nos ensinando nessa noite. Alguém vai se incomodar, pastora. Alguém se incomodou porque Jesus fez aquele milagre na vida daquele paralítico. Quem ele pensa que ele é? Oh glória. Sempre vai ter alguém incomodado com o que Jesus vai fazer sobre a sua vida. Mas não se importa não, oh glória. Você foi chamada para viver milagres nele. Você foi chamada para viver milagres na presença dele. Oh glória, eu quero fazer algo aqui nessa noite, com permissão da pastora, glória. Eu queria, aleluia, nessa noite, se você quiser ajoelhar, se você quiser vir aqui na frente, porque eu sei que tem, eu não vou pegar sua mão, oh glória. Mas você, aleluia, que precisa, pastora, eu ainda preciso ser moldada, ser tratada. Isso aqui ainda tira a minha paz, eu ajo dessa forma. Pastora, eu não consigo me calar quando eu tenho que calar, e isso está atrapalhando o tempo, aleluia, da minha metamorfose. Oh glória, pastor, eu quero sair do casulo transformada. Eu preciso ser a diferença por onde eu passar. Ou você vem aqui na frente, enquanto nós vamos adorar o Senhor, para que nós possamos orar pela sua vida. Se você